Graça e paz, meu querido irmão. Então nós chegamos aqui na última aula. E nessa última aula, na verdade, é um resumo. Eu gostaria de fazer esse resumo para que você possa ter uma aula exclusiva pela qual eu fale brevemente sobre cada livro. E a gente então finaliza esse estudo breve sobre os livros poéticos. Então vamos lá. Você encontra tudo isso na sua apostila, muito bem? Então vamos falar sobre a questão da conclusão. Então, as provações e sofrimento extremas enfatizam a grande onipotência de Deus. Esse livro, o livro de Jó, estamos falando aqui, é nomeado por um homem justo e fiel que foi desafiado a permanecer fiel através da perda de tudo em sua vida. Então, Jó perde seus filhos, seu lar, seus amigos. No entanto, no final, ele permanece fiel e Deus recompensa Jó. Não apenas substituindo tudo que perdeu, mas multiplicando também. Jó foi abençoado quando seus rebanhos aumentaram aos milhares e ele foi concebido mais 7 filhos, 3 filhas, que de acordo a Jó foram as mulheres mais lindas que a terra já tinha visto. Jó viveu para ver seus netos até a 4ª geração e ele morreu velho e farto de anos. Então aqui nós encontramos um resumo bem rápido aqui do livro de Jó, que você conhece muito bem sobre a vida, aqui relatos de Jó. Algumas coisas a dizerem sobre Jó, é importante mencionar sobre a importância dos personagens. 3 amigos que trouxeram palavras positivas, entre aspas, mas que não ajudaram. E um quarto personagem, Eliú, que de fato trouxe uma palavra mais forte, mas que foi certeira. O que nós aprendemos aqui? Eu quero trazer desse contexto um pouco sobre essa questão dos 3 amigos. Às vezes, irmãos, nós trazemos palavras boas, mas que não são apropriadas para o momento. Nem sempre uma palavra boa, às vezes, ajuda. Às vezes, a melhor palavra é o silêncio. Então, você vê que foram tantos capítulos, na verdade, a maioria dos capítulos de Jó, que foram dados ali para aqueles 3 homens e que, na verdade, não serviram de nada, porque não ajudaram Jó. Pelo contrário, levaram ele a fazer conclusões que não estavam de acordo ao Senhor. Então, pensemos antes de realmente falar. Se for necessário falar, ore primeiro e fale o que no caso, venha a estar edificando essa vida. Livro de Jó. Então, vamos para o livro de Salmos, um breve resumo. O que é o livro de Salmos? Ela é uma coleção, uma coletânea de petições, orações, canções e lindas e belas poesias. O rei Davi é reconhecido como o salmista de grande parte desse livro, então ele escreveu 73 livros, né? Mas é colocado como os escritos de alguns de seus contemporâneos. Então, além disso, nós temos aqui Moisés, nós temos os filhos de Corá, nós temos ali Etã, entre outros, que fazem parte da coletânea desse livro. Lembrando que o livro de Salmos na realidade, uma coletânea de 5 livros juntos. É importante dizer uma coisa aqui sobre Salmo. Quando você vê a parte histórica dele, também nós relacionamos aqui a ideia de que Salmos ele relata um pouco da história do povo mesmo, dentro do contexto de adoração a Deus, dentro do contexto que faz referência àquilo que o povo queria fazer para Deus, o desejo do Senhor Deus. Então, esse é um derramar sentimental do povo de Israel para isso. Então, ele fala muito ao povo de Israel. E para nós que somos brasileiros, precisamos conhecer um pouco desse contexto para que a força declaratória desse povo, desses salmos, venha a realmente tomar vida quando a gente estuda. Para você que for ensinar salmo, for ali fazer o seu estudo e for dar aula sobre salmos, eu gostaria que você se atentasse aos pontos históricos de salmo. Ou seja, cada salmo tem um ponto histórico relevante aos livros históricos. Então, por exemplo, o Salmo 90
que relata uma história lá de Números 14, Números 12, 13 e 14, entre outras histórias, né, que são determinantes para que você venha a explorar melhor o conteúdo e venha a explicar para a sua igreja o que o salmista estava dizendo e a forma que ele relata ou ele declara essas narrativas históricas. Provérbios. Então foi escrito principalmente por Salomão, mas é novamente uma coleção que transmite palavras de conhecimento e experiências que Deus tem para nós hoje. Então, como eles são mesmo, lembra? Eles são curtos e concisos, incisivos. Então, a maioria dos provérbios oferece bons conselhos que cobrem uma ampla gama de tópicos, e nós falamos sobre isso, né, na aula sobre provérbios. Então, Provérbios 13, 15 e 33 afirma assim: o temor do Senhor ensina ao homem sabedoria, e a humildade vem antes da honra. Olha só que lindo esse lindo provérbio. Entremos agora no livro de Eclesiastes, que significa, alguém lembra? Assembleia, ou seja, da igreja. É interessante, né? Eclesia, grego do Septuagista, Eclesiastes, trata da vaidade e mostra que a plenitude da vida é encontrada somente em Deus. Então, ali, Salomão ele retrata, no início de Eclesiastes, que ele tentou de tudo na vida. Ele fez grandes obras e mesmo fazendo de tudo, ele não conseguiu ser feliz e encontrar a alegria extrema. E no final ele fala que o sentido da vida é encontrada realmente no temor do Senhor. É um livro que muitas vezes é mal compreendido e ainda mais frequentemente ignorado. Eu não sei se na sua igreja o pastor, o líder prega sobre esse livro ou não, mas eu até falo, olha, esses livros poéticos, eles devem ser ensinados, mas compreendidos também da sua forma pela qual ela se encaixa, como o Pentateuco, os livros proféticos, maiores e menores, os históricos e os poéticos. Ele tem uma essência da forma que ela é narrada. Então, talvez a frase principal é o sentido da vida. O Eclesiastes é às vezes considerado negativo ou cínico, mas na verdade ilustra que a fé e a paciência são chaves para desfrutar da vida vitoriosa que Deus tem para nós. E o último, nós temos aqui a canção de Salomão, Cantares, que é um tema único de amor lindo. A compilação dessas canções é de casamento, pureza, moralidade. Esse livro é um paralelo simbólico ao nosso relacionamento. Qual que é esse simbolismo, né? Então ele retrata ali o Messias, o Cristo, o noivo e a noiva. Quem? A igreja, a igreja de Cristo. Ele é escrito com decorrentes questões de poema, são poemas que descrevem a intensidade entre duas pessoas. Então nós temos essas figuras de linguagem sendo muito expressas nesse livro. Esse livro nos leva de nos apaixonarmos e unirmos no amor, e lutarmos no amor e finalmente amadurecermos no amor. É onde ele trata de um relacionamento não somente de um para o outro, mas também de um crescimento desse relacionamento, aonde é algo que tem um ponto de início, tem uma história de meio e tem um reconhecimento, tem ali uma finalização. Muito bem, então nós finalizamos, graças a Deus, né, por mais uma etapa aqui, nesse breve estudo dos livros poéticos ali do Velho Testamento. É a minha oração, meu desejo é que você tenha aproveitado, por mais breve que tenha sido essas aulas, um pouquinho do que nós preparamos para você aqui. Lembrando que nós continuaremos, não é? O ano que vem, terceiro semestre, quarto semestre, tem mais ainda
a vir com nossos professores da AMAI. Estamos preparando mais materiais para vocês e as nossas aulas também. Deixe aqui o seu comentário com a gente, caso você queira, entre em contato. Não esqueça de deixar, de compartilhar esse link do YouTube da AMAI, de colocar um like debaixo desses vídeos que você já assistiu, de compartilhar também isso, lembrando que tudo isso que nós estamos fazendo é gratuito para você, não há nenhum custo. Nós estamos aqui gastando nosso tempo, na verdade não gastando, investindo nosso tempo na vida, da vida de vocês. É o nosso desejo que essas aulas alcancem, como eu falei, não só os terenas, mas também todas as tribos que o Senhor abrir para a agência AMAI. Então eu agradeço muito pela tua paciência, pela tua fidelidade conosco, e a nossa oração é que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e que faça de você uma bênção aonde for e aonde quer que você vá. Deus abençoe. Nós vamos finalizar com uma oração. Vamos lá? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos esses livros poéticos que nós aprendemos aqui agora. Que essas aulas sirvam de apoio e de edificação e que o teu povo venha a reconhecer e a ser apto para ensinar aonde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Até mais.